Após seu encontro com Max, eles voltam para a República Gama para se encontrar com Léo. Ele está no mar pegando um peixinho. Ele dá as boas-vindas a eles e os chama para tomar um café. Já em casa, Max está tirando foto das passagens que ganhou para poder vender na internet, pois diz que não vai para a República Gama. Lorde fica bravo com ele. Ele diz que as passagens são dele e ele pode fazer o que quiser. É verdade. Ele fala que do ponto de vista das pessoas, a República é um país terrorista, então é muito arriscado ele ir para lá, pois pode não conseguir mais sair de lá. Lorde diz que sendo assim, ele é um sem vergonha, pois está vendendo passagem para as pessoas irem para um lugar perigoso. Lorde diz que tem uma ideia, então ele bota um ponto de teletransporte no armário de Max, e diz que não importa o que aconteça na República Gama, é só ele ativar o portal que eles voltam para casa rapidinho. Ele chama Zenia e diz para ela que vai ficar ausente por 2 dias, e que enquanto está fora, ele quer que ela faça algo para ele. Ele cochicha algo para ela. Max diz que não concordou em ir a lugar algum. Se Lorde quiser, ele que vá sozinho. Lorde começa a se fazer de coitado e fala para Max levar em conta os seus sentimentos, e pergunta se Max odeia tanto assim sair em público com ele. Não, calma, irmão, não é assim. Fala, meus bons, aproveita para dar aquele like responsa e caso ainda não seja inscrito desse canal maravilhoso, eu lhe convido a se juntar a esta família. Tamo junto, vamos para o vídeo. Vamos nessa! Ele ativa um feitiço de controle em Max. Quando Max acorda, já está a caminho da República Gama. Vamos matar agora. Lorde diz que o Max de 10 anos atrás não teria caído nesse feitiço bobo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ele fala que isso vai ser uma missão de reconhecimento para saber a verdadeira situação da República Gama. Tudo bem. Já na República, Max diz que conhece muitos capangas de Léo e que vai ser um problema caso seja reconhecido. Lorde diz para ele não se preocupar, pois está preparado para essa situação. Eles vão até a praça central da cidade. Ela possui uma fonte termal passando por ela. Lorde pergunta onde está o tal país terrorista, pois está amando o lugar. É totalmente diferente do que pensava. Max diz que é claro que eles iriam caprichar na entrada do país, pois não iriam querer passar uma má impressão aos turistas. Lorde pergunta se ele ainda acha que a República é má. Ele diz que não é essa a questão, mas sim que esse lugar é uma bomba relógio. Independente da situação, vai causar muitos problemas. Lorde diz que ter uma conversa séria com ele enquanto ele está usando o disfarce é muito engraçado. Lavar uma trouxa de roupa? Max pergunta por que ele, como um demônio, está se intrometendo em assunto dos humanos. Ele diz que se os humanos brigarem um com os outros e acabarem se matando, ele considera isso como uma vitória, pois ele quer ver o circo pegar fogo, e diz que seria divertido ver Max ajudando Léo ou Fred a acabarem um com o outro. Não vai dar não. Max diz que isso não vai acontecer, pois não vai se envolver. De repente, as pessoas começam a se amontoar ao redor da fonte termal, e diz que Léo está ali. Eles vão até lá e se deparam com o Léo na fonte mexendo a água com uma madeira. A mulher explica que ele está resfriando a água para ficar em uma temperatura adequada, pois fica muito quente. Max diz que Léo é um idiota e não mudou nadinha. Após isso, eles vão para uma pousada e passam o resto do dia se divertindo. Logo após, Lorde está tomando banho e diz que é muito bom banhar ali, pois o banheiro de Max é minúsculo. Ele esquece a toalha e pede para Max levar para ele. Max pega e diz que vai botar ali do lado de fora. Lorde pede para Max que leve até ele, pois não quer molhar o chão. Max, todo envergonhado, diz que vai entrar. Ele entra no banheiro, mas Lorde já estava em sua transformação normal. Ele fica decepcionado. Eu fico indignado com uma coisa dessa. Então eles batem aquela soneca de qualidade. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Já no dia seguinte, eles visitam alguns pontos da cidade, quando de repente a antiga amiga de Max passa em um carro avisando as pessoas que o acesso à fronteira entre o reino de Beskar e a República estão restringidos. Ninguém pode ir para a fronteira, pois está tendo treta. Parada chata, é só bagunça. Lorde então chama Max para ir para a fronteira, pois essa é a oportunidade perfeita para ver as capacidades militares tanto do reino quanto da República. Não quero não. Max diz que ele está louco e fala para ele ir sozinho, e diz que vai para casa. Lorde diz que ele é o único que tem as passagens de volta e é o único que pode usar o teleporte. Então Max está preso lá. Bandidinha. Ele pergunta como ele pretende chegar na fronteira, pois os transportes estão parados. Lorde diz para deixar com ele. Então ele pega Max e sai voando. Mas no meio do caminho bate a fraqueza e ele cai na floresta com Max. É falta de remédio. Lorde diz que Max está muito pesado, pois a única coisa que ele faz é comer e dormir. Vagabundo. Eles observam a fronteira de longe. O rei não ataca,
mas são bloqueados por uma barreira. A garota pergunta se eles vão utilizar a mesma estratégia de sempre. O cara diz que sim, por isso ele mandou Léo ir pescar e deixar tudo com eles. Ela diz que é melhor assim, pois quando ele se envolve, as coisas ficam muito perigosas para todos. Eles atiram gás sonífero nos soldados do reino e os botam para dormir. Lorde pergunta para Max que equipamentos são aqueles. Ele diz que são armas que disparam magia. Os humanos que não são capazes de usar magia utilizam essas armas. Max diz que é estranho as armas do reino não conseguirem romper a barreira da República. O carequinha diz para o Capitão Galmoff que as suas armas não estão tendo efeito, e diz que existe a possibilidade de que a República tenha lançado um feitiço defensivo avançado ao redor da parede. O Capitão diz que isso é impossível, pois a República não tem um mago com habilidades o suficiente para isso. O carequinha fala que então eles devem ter anexado algum tipo de dispositivo mágico à barreira. Ele diz que a República está usando feitiço de sono nos soldados, e parece que estão fazendo de tudo para evitar o uso da força. Então ele diz que tem um plano. Eles veem que o reino está recuando. Então o cara pergunta à garota, que eles chamam de irmã maior, qual vai ser o plano agora. Agora eu tô a fim de relaxar. Ela diz que eles vão ficar de vigia por lá até amanhã de manhã. De repente, ela leva um tiro no braço. Denetra manda Will voltar à sua posição e se preparar para lutar. O cara vai ajudar a irmã e então leva um tiro que pega em seu cabelo e o deixa calvo. A irmã se pergunta como eles conseguiram atravessar a barreira. O carequinha está atirando de longe. Ele diz que precisa se concentrar, pois atravessar a barreira requer um consumo alto de magia. Lorde, de longe observando, está impressionado com o carequinha e diz que o reino tem um mago talentoso do seu lado. Max olha em outra direção e diz que Léo finalmente chegou. Léo vem correndo e pula por cima do muro. Ele fica frente a frente com os inimigos, apenas com sua tanguinha e um sonho. Todos ficam felizes ao vê-lo. Max se pergunta por que Léo está sempre pelado. Léo diz que veio assim que sentiu uma presença demoníaca no ar. Eu estou sentindo. Ele começa a rodar sua lança e cria um tornado, assim derrotando todos com facilidade. Léo vai até o capitão e diz que Sai de casa comigo pra caralho! Diz que foi um prazer servir com ele durante seu tempo no exército real, e diz que se o exército real vai agir com covardia contra eles, então ele vai revidar da mesma forma. O capitão diz que é inútil os esforços dele, o reino não vai dar trégua, e que não terá negociações pacíficas como Léo deseja. Léo diz que não vai se render de forma alguma, então ele leva um tiro do carequinha bem no pescoço. Ele diz que Léo não faz ideia do quanto Fred está sofrendo por causa dele, e diz que ele é o pior pesadelo de Fred. O tiro apenas arranha Léo. É só isso. Léo caminha em direção ao carequinha e diz para ele entregar uma mensagem para Fred, dizendo para que Fred venha conversar com ele civilizadamente. Então ele o acerta no estômago com o cabo de sua lança. O carequinha já pega logo no sono. Descansar, né? Fred então se vira para o capitão e manda ele retirar suas tropas de lá. Então eles se retiram. Seus amigos vêm até ele e pedem desculpas por não tê-lo avisado. Ele diz que está tudo bem, diz que estava tranquilo e começou a sentir a presença de um demônio. Então ele veio correndo para lá. Eles dizem que não sentiram. Ele diz que deve ter sido apenas sua imaginação. Então ele vê que calvaram seu amigo e cai na gargalhada. Lorde diz que isso tudo foi incrível e fala que Léo continua muito forte. E esse é o tipo de força que se espera de alguém que lidera um país. Ele diz que isso serve para lembrar o porquê a República consegue se manter contra o reino. Max diz que isso é verdade, mas por outro lado, Léo é a única fonte de força que eles têm e se pergunta por quanto tempo eles vão aguentar. Lorde pergunta se Max acha que seria páreo para Léo hoje em dia. Max diz que não daria um chá contra Léo, então ele chama Lorde para voltar para casa. Lorde diz que conseguiu ver o estilo de luta de Léo com seus próprios olhos hoje, então está satisfeito. Lorde se prepara para ativar seu teleporte, então Léo sente a presença demoníaca e joga sua lança em direção a eles. Max percebe, pega Lorde e sai correndo. Meu Deus do céu, Berg. Max, no desespero, diz para Lorde os teletransportar logo. Léo, incorporado no demônio, corre atrás deles. Lorde diz que precisa se concentrar. Léo os acompanha e Max para, pois diz que não vai conseguir fugir dele. Léo pergunta quem ele é. Lorde conversa com Max mentalmente e diz que ele não o reconheceu por causa dos óculos. Léo fala que fez uma pergunta a ele e diz que ele provavelmente é um espião do reino. Max diz que não é um espião, só estava passando por ali. Léo diz que não importa. Ele aponta para Lorde e pergunta por que ele está andando com um demônio. Max diz que ela é apenas uma garotinha e é sua filha. Léo diz que se eles ficarem agindo como inocentes, não vai mostrar piedade. Então ele faz uma proposta para Max. Ele diz para Max entregar o demônio para ele, que ele o deixará ir embora. Lorde diz para Max fazer o que ele disse, pois tem o seu teletransporte
teletransporte. Quando eles derem uma abertura, ele vai se teletransportar. Max diz que Léo não é burro o suficiente para dar uma abertura para ele. Lorde diz que não tem problema, pois caso o matem, ele simplesmente irá ressuscitar novamente. Max diz que ele tem um ponto, então Lorde fala para ele o entregar. No entanto, Max se recusa e diz que não vai entregá-lo. Ele diz para Léo que ninguém ali vai dar ouvidos para um hippie de cabelos compridos. Max solta Lorde e diz que vai dar 10 segundos para ele terminar o feitiço de teletransporte. Léo diz que isso significa que Max não é um humano comum e parte para o ataque. Max diz que não importa o que aconteça, Lorde não deve parar a execução do feitiço. Então eles começam o confronto. Lorde começa o feitiço. Léo percebe e joga sua lança com potência em direção a Lorde. Max segura a lança impedindo que ela pegue em Lorde. Léo fica surpreso por ele ter conseguido pegar a lança, então parte novamente para o ataque e acerta um chute nos óculos de Max, assim o quebrando. Mesmo sem os óculos, Léo não o reconhece. Max fica em choque por ele não ter percebido. Lorde termina o feitiço e pronuncia o nome de Max, dizendo que o portal está pronto. Então Léo finalmente percebe que é ele, após ouvir seu nome. Max vai para o portal e manda Lorde meter o pé dali. Léo manda ele esperar e pergunta o que ele está fazendo ali, ou melhor, o que ele está fazendo andando com demônios. Max faz uma pose de cara misterioso, engrossa a voz e diz que isso é um assunto particular, e diz que está feliz por ver que ele está bem. Então são teletransportados. Léo senta no chão e diz que deveria ter percebido que era o Max, e começa a sorrir feito maluco. Já em casa, Max diz que precisa de uma soneca. Lorde diz que Max foi realmente incrível por ter confrontado Léo. Lorde abraça Max, e Max diz para ele parar de encará-lo com esse olho da testa. Max pergunta o que ele quer. Lorde o agradece por ter o protegido contra Léo. Max diz que está de boa. Lorde fala para ele não entender errado, pois se estivesse sozinho, ele teria escapado com facilidade. Ele diz que olhando por outro lado, até que as férias foram divertidas. Max diz que isso nunca mais vai acontecer e que não vai mais sair de casa. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, até a próxima.